Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. O caminho está aberto para a certificação de origem do mel branco de Cambará. A pesquisa Subsídios para Indicação Geográfica em Cambará do Sul e sua produção de mel branco foi apresentada na 28ª Festa do Mel. O objetivo foi oferecer informações científicas para subsidiar um pedido de indicação geográfica por parte dos apicultores e meliponicultores daquele território. O estudo é realizado pelo Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária em parceria com a UBRA e teve início em 2024. A previsão de conclusão é para o final de 2026. No dia 15 de abril é celebrado o Dia Nacional da Conservação do Solo, data instituída pelo Ministério da Agricultura justamente para marcar a importância para a conscientização sobre esse tema. Por isso, é indispensável pensar em cobertura de solo como forma de preservação. Sobre esse assunto, conversamos agora com o gerente de produção vegetal da Cotrijal, Alexandre Doneda. Tudo bem, Alexandre? Tudo certo, Thaís? Tudo tranquilo? Uma satisfação estar conversando com você sobre o maior patrimônio que nós temos em nossas propriedades rurais, que é o solo. Pois é, o destaque da existência de uma data para celebrar esse tema já é um indicativo da importância da conservação do solo para tudo, mas especialmente para a agricultura, né, Alexandre? Sem dúvida, essa é uma data muito importante para todo o nosso agro e é nosso dever não somente nessa data conversar sobre solo, mas todo o ano agrícola, todo o ano produtivo nós precisamos falar sobre solo, que é hoje o meio onde nós produzimos alimento, onde nós temos todas as nossas culturas implementadas, enfim, é onde nós fizemos toda a nossa produção agropecuária. E conservar o solo é nosso dever não somente para mantê-lo produtivo no curto prazo, mas também entregar para as futuras gerações que vão nos suceder nas nossas propriedades um solo produtivo ou ainda melhor produtivo do que nós temos nesse momento na atualidade. Porque para formar um solo, uma camada arável de solo, uma camada fértil de solo, nós precisamos muitos anos de intemperismo e muitos anos para tornar o solo produtivo. E se nós não conservarmos ele, nós podemos em apenas poucas horas ou até poucos minutos, através da ocorrência de erosão por uma chuva torrencial, por exemplo, perder todo esse solo que levou muitos anos para ser formado e todo um trabalho feito de melhoria das suas características físicas, químicas e biológicas também pode ser perdido em minutos se nós não tivermos práticas adequadas de conservação. Então, por isso esse dia ele é emblemático, ele é muito importante para nós refletirmos sobre isso, mas reforço, não é somente nesse dia, devemos olhar para a conservação do solo o ano todo. E apesar de ter que olhar o ano todo, a data foi escolhida pois representa um período de entre-safra, especialmente aqui no sul. Exatamente, esse é um momento crucial quando a gente fala em conservação do solo. Por quê? Desde a colheita, falando aqui especificamente da nossa realidade aqui, desde a colheita do milho, que na grande maioria da nossa região a colheita encerrou no mês de fevereiro, você já tem um período de vazio outonal até a implantação das culturas de inverno, que ele chega em alguns casos a ser superior até a 100 dias, que normalmente nesse período aonde que não é possível fazer uma safrinha de soja, que nós temos locais específicos que é possível, outros não, em função de condições climáticas e do sistema de produção, é um período para olhar para manter o solo coberto e não impousio até a chegada das culturas de inverno. Então, nesse momento, nós podemos entrar com plantas de cobertura de entre-safra, que a gente chama, como o nabo, como o milheto, como o capim-sudão, até mesmo o trigo morisco. O consórcio dessas plantas também é uma possibilidade, que faz com que o solo, nesse período, não fique descoberto, ou seja, mais predisposto à ocorrência de erosão. Também faz com que nós consigamos produzir palhada adicional para esse solo, porque hoje, Thaís, para nós, no mínimo, mantermos os teores de matéria orgânica, e matéria orgânica que é um item extremamente necessário para termos um solo de qualidade, um dos principais itens relacionados à qualidade do solo, para nós mantermos ela, nós temos que adicionar pelo menos o equivalente a 12 toneladas de palhada por hectare por ano.
Se nós pensarmos a cultura da soja somente, em torno de 13,5, 4 toneladas de palha por hectare a cada safra no máximo. Porque, é claro, nós queremos com a soja produzir grão e não palhada. Então, as cultivares modernas de soja agora produzem mais grão do que palha, que é o que nós queremos. E nós falando de uma cultura do trigo, cevada, aveia, enfim, no inverno, mais em torno de 4 a 5 toneladas. E se nós olharmos só esse binômio, nós não chegamos ainda nem nas 12, que é o mínimo necessário para empatar a matéria orgânica do solo. Então, como é que a gente pode fazer para incrementar isso? Aproveitar esses períodos de entre safra para adicionar quantidades além daquelas que as culturas comerciais estão adicionando de palha com essas plantas de cobertura de entre safra. Hoje, com o nabo, com o milheto, com o capim-sudão, enfim, nós conseguimos aproveitar esse período e colocar pelo menos 2, 3 ou até mais toneladas de palha, em alguns casos, nesse período, para fechar pelo menos o nosso balanço das 12 toneladas. Lógico, em sistemas de produção que eu tenho o milho na rotação como uma cultura muito importante, podemos falar disso mais à frente na nossa conversa, a cultura do milho sozinha consegue adicionar o equivalente a 12 toneladas de palha por hectare. Então, se eu tenho também o milho a cada 3, 4 anos, que é o ideal, pelo menos em cada talhão, eu também consigo melhorar esse balanço. Então, esse é um ponto também importante nesse período que estamos vivendo agora de entre safra, não somente a palhada, mas também a ciclagem de nutrientes, ou seja, essas plantas têm capacidade de retirar nutrientes de camadas mais profundas do solo e, após manejar elas, deixar nas camadas mais superficiais do solo, que com a decomposição dos seus resíduos vão disponibilizar esses nutrientes para as plantas que vêm em sucessão, no caso as culturas de inverno, tanto cobertura como as culturas nossas comerciais do período invernal. Também isso faz com que ocorra toda uma melhoria biológica do solo, uma melhoria das condições físicas do solo também pelo crescimento radicular que essas plantas fazem. Cada canal que uma raiz de uma planta dessas faz no solo melhora a descida de água, a descida de nutrientes, o que é muito positivo olhando para um cenário todo do nosso sistema de produção e muito ligado ao nosso dia, ao nosso assunto, que é a conservação do solo, Thaís. Pois é, Alexandre, o produtor gaúcho, diante de toda a realidade que se impôs em função dos prejuízos, está contando os pilas, como se diz. Como é que ele deve calcular a implantação da cobertura de solo na entre-safra? Legal, sempre que a gente fala de solo, Thaís, nós consideramos que é um investimento de médio e longo prazo. Diferente de se você pegar de uma aplicação fitossanitária que você faz, que você tem um retorno imediato, Sim. ou melhor, um resultado mais rápido visual daquilo que você está fazendo. Quando nós falamos em solo, nós sempre precisamos pensar em curto, médio e longo prazo. Então, o investimento que você faz agora, ele já vai ajudar bastante no curto prazo e vai ter uma contribuição muito grande para o médio e longo prazo pela melhoria que se faz, como nós falamos, as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Então, esse investimento que ele é feito agora, ele precisa ser diluído com os anos que vêm em sucessão, ou seja, é um investimento de mais longo prazo para frente. Lógico, a gente sabe que sim, estamos vivendo um período difícil aqui no nosso estado, frente a toda a situação de estiagem que nós passamos, não somente desse ano, mas infelizmente estamos com anos sucessivos de safras frustradas. Então, realmente, a situação do nosso produtor ela está mais difícil e, ao mesmo tempo, a gente precisa olhar e alocar os investimentos na nossa propriedade, pensando no futuro, naquilo que mais vai dar retorno para as nossas propriedades. E o solo é um deles. E por que eu falo naquilo que mais vai dar retorno? É um momento para a gente refletir, talvez não olhar tanto para maquinários agrícolas, por exemplo. Claro que maquinário também é importante, mas o solo é o nosso maior patrimônio. E investir nele é onde nós teremos a maior chance de retorno econômico olhando no médio e longo prazo. Então, por mais que a situação está difícil, esse é um momento para, junto com a cooperativa, no nosso caso, sentar com os nossos técnicos, discutir para cada propriedade qual que é a melhor alternativa que mais vai entregar renda, mas é preciso olhar para o solo. Senão, se nós não cuidarmos do solo, não conservarmos, não fazermos esse investimento
é claro, com um investimento racional, a chance de nós retornarmos em produtividade e rentabilidade das culturas no futuro passa a ser menor. E até, Thaís, para também trazer para a nossa audiência, para quem está nos ouvindo, ficou muito claro nesses anos difíceis, especialmente os anos de estiagem, que produtores que têm um solo bem conservado, com um bom manejo de rotação de culturas, utilizando plantas de cobertura, intercalando com culturas comerciais, com bom manejo do sistema de produção, também com uma boa correção do solo, ou seja, com investimento no solo, os efeitos deletérios da estiagem foram muito menores. É lógico que não dá para também pensar em milagres, né, sem a ocorrência de chuva, mas o efeito da estiagem foi menor naquelas áreas com o solo bem manejado. Ou seja, esse investimento que nós vamos fazer agora, ele vai se tornar duradouro também para o médio e longo prazo e diminuir o impacto negativo de uma estiagem, por exemplo. No começo você falou que um trabalho de tantos anos pode ser perdido em algumas horas em função da erosão. Teve muita região aqui no Rio Grande do Sul que perdeu o solo levado pela enxurrada. Foram muitos dias de muita chuva e muita água, mas é importante falar sobre o perigo que a erosão representa para a agricultura brasileira? Sem dúvida, Thaís, a erosão é um mal que nos assombra muito. Por quê? Se pegar o ano passado, sim, nós tivemos áreas severamente afetadas pelo excesso de chuva, especialmente no mês de maio do ano passado, quando ocorreu toda aquela enchente catastrófica no nosso estado. Nós tivemos casos de produtores em algumas regiões que perderam áreas por inundação e em outros locais mais longe de rios, onde que não teve problema de inundação, tivemos problemas seríssimos de erosão em alguns casos, especialmente em áreas mais declivosas. E realmente, nessas áreas que você perde, por mais que não há uma perda tão grande, vamos lá, 2, 3, 4, 5 centímetros de solo ou mais, para você recuperar essa camada mais fértil do solo de forma eficiente, são necessários pelo menos 10 anos ou mais de bom manejo para voltar a ser o que era antes. Isso falando de um solo já construído, um solo bem manejado. Por isso que a erosão, e sem contar também necessário um grande investimento para essa recuperação. Então, por isso a erosão é um mal que nos assombra e nós não podemos permitir que ela ocorra em nossas lavouras. O que a gente pode fazer para prevenir? Falamos aqui de solo coberto o ano todo, ou seja, os 365 dias do ano o solo precisa estar coberto. Além da cobertura permanente, outras práticas extremamente necessárias. Fazer todas as operações de manejo na lavoura sempre em nível, ou seja, semear, pulverizar, colher, sempre todas as operações em nível, sempre no contrário do sentido de descida da água nas lavouras. Muitas vezes nós acabamos escolhendo o sentido de trabalho das máquinas naquele que é o sentido de maior comprimento do talhão e também muitas vezes o sentido de maior comprimento do talhão acaba sendo morro acima, morro abaixo. E isso é horrível em termos de predisposição à erosão. E por quê? Cada linha de semeadora, cada rastro de trator que ele é feito no sentido de descida de água, já é um caminho preferencial para o escoamento da água da chuva e um caminho preferencial para iniciar um processo erosivo no solo. Então, parece algo simples, mas faz total diferença no momento que eu faço todas as operações no sentido contrário à descida da água, porque daí cada passagem de uma linha de semeadora, de um sulcador, de um pneu de um equipamento, ele acaba formando já uma barreira à descida natural da água, sem contar depois as plantas através das linhas de semeadura. Então, evitar sempre que possível as operações no sentido morro acima, morro abaixo e fazer todas essas operações em nível. Então, esse outro é um outro ponto muito importante para evitar a maior predisposição do solo. Então, falamos de cobertura permanente, extremamente importante, fazer todas as operações em nível, melhorar as características físicas, químicas e biológicas do solo para que nós tenhamos maior matéria orgânica. Quanto mais matéria orgânica no solo eu tiver, o solo vai estar mais agregado,
com as partículas menos predispostas a serem perdidas pela erosão. Também uma boa correção de perfil do solo, fazendo com que as raízes consigam se aprofundar, descer mais no perfil. Como nós falamos, cada raiz, depois que ela se decompor, vai criar um canal para a água infiltrar de forma mais rápida, através de uma boa estrutura do solo. Quanto mais capacidade de infiltração esse solo tem, vai sobrar menos água para escoar e causar erosão. Então, esses aspectos, todos em conjuntos, combinados com sistema adequado de rotação de culturas, evitando a compactação do solo, mantendo o solo coberto, é extremamente relevante para nós não sofrermos com esse assombro que é a erosão. Porque realmente recuperar uma área que foi perdido o solo pela erosão leva tempo, como falamos, e tem um custo bem elevado para fazer isso. Você mencionou algumas culturas possíveis para usar como cobertura. O que o produtor precisa levar em conta na hora de escolher as culturas de cobertura que ele vai usar? Legal, bem interessante essa sua pergunta, Thaís, para nós fazermos algumas inferências. Primeiro, o local onde que o produtor está trabalhando, e quando a gente fala em local, o que tem que ser olhado, levado em consideração? O clima, o sistema de produção que ele mais adequado para a região, o tipo de solo, o que o produtor tem preparado para fazer na sucessão, se é trigo, se é cevada, se é canola, se é aveia, se é um mix de plantas de cobertura. E aí vale nós falamos um pouco das coberturas entre safra, e nesse período de inverno, nas áreas onde que não vai ser cultivado culturas comerciais, como trigo, cevada, aveia, canola, aveia para grãos, canola, por exemplo, é interessante fazer o consórcio de plantas de cobertura, não somente só uma aveia, só um nabo, só uma ervilhaca, e sim consorciar essas plantas, porque quanto maior for a diversidade de plantas, melhor é essa produção de palhada que nós falamos, melhor é a ciclagem de nutrientes e é melhorada as propriedades, especialmente biológicas também do solo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. O que eu tenho programado no meu sistema de rotação de culturas, aonde que a propriedade está, clima, solo, enfim, para em conjunto com o seu técnico assistente, o produtor definir. Vou escolher planta A, planta B, planta C, ou o consórcio entre elas. Então, não existe, Thaís, uma receita de bolo. No Rio Grande do Sul, essa é a melhor receita. Não, vai depender muito de onde que a propriedade está e qual é o sistema de produção que está programado para aquela propriedade. Bem, demos uma passada geral no que o produtor precisa prestar atenção para executar bem essa prática. Mas antes de encerrar, queria falar um pouco contigo sobre o aspecto de mudanças climáticas, gases de efeito estufa. Essa manutenção de cobertura no solo também ajuda a reter carbono, né? Sem dúvida, esse é um ponto crucial quando nós falamos também em conservação do solo. É inegável que nós estamos passando por um momento de mudança do clima, e todos os eventos extremos que ocorreram, especialmente no nosso estado, eles já são prova disso. Isso já é comprovado, inclusive cientificamente, que estamos passando por uma mudança de clima. Se isso vai ser mais ou menos frequente no futuro, essa é uma dúvida que se tem. A expectativa é que os eventos extremos se tornem mais frequentes no futuro. Agora, como vai ser, a gente não sabe. Agora, o que cabe a nós, tanto técnicos, produtores, é estarmos cada vez melhor preparados para os efeitos negativos que isso pode ocasionar na agricultura. E quando nós falamos em mudanças climáticas, tem toda a questão da contribuição dos gases de efeito estufa no aquecimento global, e isso atrelado também a esses eventos mais extremos. E se nós olharmos o papel de todas as plantas de cobertura, além de tudo que nós falamos da parte ligada diretamente ao sistema de produção, elas ainda têm uma capacidade incrível de sequestrar carbono do ar, levar esse carbono e deixar ele tanto sequestrado no solo, como também temporariamente sequestrado na sua palhada. Então, veja que além de nós fazermos todos os benefícios agronômicos, técnicos para o solo, nós também estamos fazendo um grande papel e também assumindo um compromisso ambiental de mitigar também as emissões
de gás de efeito estufa, especialmente do carbono nesse sentido, do CO2, e também capturar esse CO2 do ar e deixar ele temporariamente fixado no solo ou até permanentemente através do sequestro mesmo do carbono no solo. Então, é muito bacana nesse sentido e veja quantos benefícios que nós falamos que tem Exato. para o nosso agro manter o solo coberto. E é uma questão de conscientização, porque as orientações técnicas já existem e o Rio Grande do Sul foi um dos pioneiros no uso do plantio direto. É preciso apenas uma virada de chave para adotar as medidas? Sem dúvida, Thaís. Quando nós falamos em toda essa questão de consórcio de plantas de cobertura, de manter o solo coberto, nós não estamos falando de nenhuma inovação recente. O Rio Grande do Sul foi pioneiro, a região sul do Brasil toda foi pioneira com relação ao plantio direto, e lá nos preceitos básicos do plantio direto, se você pegar literaturas da época, inclusive, vai estar lá, para ser um bom plantio direto é preciso ter o quê? Cobertura permanente do solo, grande adição de palhada, mínimo revolvimento do solo, cultivo em nível, trabalhar todas as práticas disponíveis para o controle da erosão. Esses consórcios de plantas de cobertura, se tem muito conhecimento lá do final dos anos 80, início dos anos 90, que são totalmente atuais para o que nós estamos vivendo hoje. Infelizmente, temos um período de tempo que foi esquecido, todo esse manejo, mas precisamos urgentemente retomar, inclusive estudar e buscar muito conhecimento que foi construído naquela época que pode ser totalmente utilizado nos dias de hoje. Então é bem como você falou, precisamos estar conscientizados que é necessário e não pensar somente, Thaís, no curto prazo. Pensar, como falamos no início, no médio e longo prazo, que o retorno desse investimento ele já vem no curto prazo e vai vir ainda mais no médio e longo prazo. Solo bem manejado é garantia de produtividades rentáveis no futuro. Agradeço a participação do gerente de produção vegetal da Cotrijal, Alexandre Doneda, que bate papo valioso para entender melhor o papel da conservação do solo e como fazê-la. Obrigada pelos esclarecimentos. Legal, Thaís. Da mesma forma, em nome da Cotrijal, agradecemos muito pela oportunidade. Uma satisfação conversar contigo sobre esse importante tema e reforço sobre o solo, que é o nosso maior patrimônio. E conservá-lo é nosso dever como técnico, como produtor, e também conservá-lo para mantê-lo produtivo e rentável para as futuras gerações que vão nos suceder no agro. Isso é obrigação nossa e precisamos estar sempre atentos a isso. Então, comemorar essa data falando sobre toda essa importância para o nosso agro é um prazer, uma satisfação, e a Cotrijal está sempre à disposição para novas oportunidades e discutirmos os mais variados assuntos que envolvem o nosso agro. Obrigada. A Granja na TV volta depois do intervalo com o Fala Professor. Até já! Estamos de volta com a Granja na TV. No Fala Professor de hoje, o nosso produtor Giovanni de Oliveira conversou com a nova coordenadora do curso de Medicina Veterinária da UBRA, a professora Ana Paula Vasca Sênego. Olá, Thaís, é isso mesmo. O Fala Professor de hoje veio conversar com a professora Ana Paula Vasca Sênego, que é a nova coordenadora do curso de Medicina Veterinária da UBRA. Vamos ver como foi. Professora, bem-vinda à UBRA, então. Peço para a senhora contar um pouquinho sobre a senhora. Quem é a professora Ana Paula? Muito obrigada, é um prazer estar aqui falando com vocês. Então, eu sou a professora Ana Paula, como tu falou, e estou recém-chegada na UBRA Educação. E estou muito feliz, muito feliz. Venho de uma trajetória acadêmica, é importante falar. Então, assim, sou docente já há 9 anos e trabalho na gestão da educação há 8 anos, então coordenando outros cursos de medicina veterinária. Então, eu venho com um propósito, eu sempre venho com um propósito, começar um projeto novo. A gente tem hoje um curso de medicina veterinária aqui na UBRA, que é muito tradicional,
e que é muito querido, né, de todos os alunos e dos professores também, né? Hoje a gente vê que a gente tem um corpo docente muito bom. E o que a gente vai trabalhar agora nesse início vai ser a infraestrutura mesmo do hospital veterinário, principalmente. Professora, falando sobre o curso, né? A senhora chegou no começo do mês, são poucas semanas, né? Mas o que já lhe chamou a atenção primeiro no corpo docente, né? No corpo docente, então, a gente tem professores que estão aqui na UBRA, né? Uma parcela desse corpo docente que está aqui na UBRA desde o início do nosso curso, né, lá na década de 90, e é interessante a gente ver também como a gente tem muitos egressos do curso de Medicina Veterinária que hoje ou são professores ou estão aqui no Hospital Veterinário trabalhando como médicos veterinários na rotina do hospital. Isso é muito legal. E sobre o hospital, né? A senhora disse que pretende buscar aí melhorias. O que a senhora entende que a gente precisa buscar para o hospital? Sim, hoje a gente, como a gente estava falando antes, corpo docente, né? Acho que a gente tem um corpo docente muito experiente, temos também professores novos, né, que ingressaram no ano passado, mas a gente tem outra questão, né, para mim, assim, o curso de veterinária, todos os cursos, eles precisam integrar e entregar uma qualidade de ensino, né? E, em primeiro lugar, a gente precisa pensar nas pessoas, né, que é o corpo docente, e nesse ponto eu acho que a gente está, né, bem organizado, assim. E o segundo ponto seria a infraestrutura, né? E o que a gente tem hoje de infraestrutura atende bem, né, os nossos alunos e a comunidade também, mas eu acho que a gente pode sempre melhorar, né? A gente pode principalmente trabalhar no sentido de modernizar um pouco, né, esse curso que é tão tradicional, né, a gente trazer, digamos, a medicina veterinária da UBRA para o século XXI. Né? Então, eu penso em fazer melhorias não só na fachada, mas dentro, né, do hospital, e trazer parceiros também, né? Parceiros estratégicos são muito importantes para o curso e também para o Hospital Veterinário. O Fala Professor dessa semana fica por aqui. Até a semana que vem. Volto contigo no estúdio, Thaís. Valeu, Giovanni. E a Granja na TV de hoje fica por aqui. Uma boa Páscoa para você e a gente se encontra na semana que vem. Até lá.